Padre Fábio, é com imenso prazer que lhe escrevo e espero ser direcionado por suas palavras sobre o que eu estou sentindo nessa nova fase da minha vida. Na verdade, eu considero o que eu estou vivendo hoje como uma crise existencial. Eu me sinto como se estivesse perdendo o brilho e a vivacidade do tempo em que eu tinha 20 anos. Agora, na fase dos 50, é duro enfrentar as dificuldades da vida. E isso está influenciando o meu relacionamento com meu marido. Padre, como posso enfrentar essa fase da idade? Sou de Manaus. O nome dela é Darcy. Darcy, minha filha, o processo do envelhecimento na vida humana, ele tem que ser preparado dia a dia, né? Eu sempre digo que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente é na juventude, porque o que a gente é na juventude vai ser acentuado na velhice. Então é bom, porque as qualidades ficam ainda mais qualificadas, né? Os dons da juventude, sobretudo os dons intelectuais, aqueles que você buscou, a maturidade, ela traz uma maravilhosa forma de compreender o mundo, né? A inteligência fica mais aguçada, a sabedoria parece que acampa um pouco mais. Tanto é que o bom escritor é o escritor envelhecido, né? A gente sabe, e algumas pessoas levam isso muito a sério, que é muito perigoso escrever um livro na juventude. Porque os pensamentos da juventude, as opiniões da juventude tendem a mudar muito. E depois você tem até vergonha do que você disse na juventude. Só que qualificar essas qualidades, a gente precisa tomar cuidado para que na administração do tempo que passa, nós tenhamos condições de fazer o que é bom, ficar melhor ainda, mas a gente precisa tomar muito cuidado para o avesso que também acontece, que é justamente os defeitos da juventude vão ficar todos muito acentuados na velhice. Então, olhe para você como você é hoje. Se você já é uma pessoa difícil, prepare-se para lutar com você, não contra você, é com você. Prepare-se para essa luta, para você diminuir cada vez mais o que é pesado para você agora, do seu jeito de ser, dar um jeito de livrar-se dos seus excessos, de tudo aquilo que lhe prejudica como pessoa, porque isso sem dúvida vai custar muito caro na velhice. Eu não sei se o que você chama de crise existencial, Darcy, seja essa incapacidade de administrar os defeitos que hoje pesam um pouco mais. As inseguranças, que são próprias da vida, né? A gente sabe que a velhice, ela vai nos colocando num ciclo muito semelhante à infância. As inseguranças que são próprias do início da vida, elas estão todas lá no final. Eu até tenho uma personagem no meu livro, Mulheres de Aço e de Flores, que ela fala justamente isso. Eu ando necessitada das mesmas coisas que os recém-nascidos, só não tem coragem de pedir. Não é assim? Você não encontra muitas vezes pessoas de idade necessitadas das mesmas coisas que os recém-nascidos. Só que elas não têm coragem de pedir. Eu vejo isso na minha velhinha lá em casa. Como ela está mais frágil, está mais insegura, situações que ela antes sabia administrar um pouco melhor sozinha, já não sabe mais. Então esse assessoramento a gente precisa dar. Agora, eu e você, Darcy, nós vamos estar muito atentos para a gente poder viver essas fases que são diferentes da vida, tendo consciência delas. Porque não é nenhum problema a gente sofrer de inseguranças, mas a gente precisa ter consciência. É engraçado isso. Todo e qualquer problema na vida fica menos pesado quando nós temos consciência dele. Por quê? Porque a consciência é um instrumental que a gente usa a favor. Se você não tem consciência do seu defeito, se você o nega o tempo todo, vai ser difícil para quem está do seu lado, mas vai ser difícil sobretudo para você em saber lidar com esse defeito. Porque você não o trouxe à consciência. O que é a consciência? É essa luz que fica acesa dentro de nós para poder nos ajudar a identificar quem somos, o que nós pensamos, o que a gente fez. Quando eu digo, eu não tive consciência de que te prejudiquei,
O que é isso? O que eu estou dizendo? Faltou esclarecimento pessoal para entender que a minha ação era prejudicial. E às vezes a gente faz isso mesmo. Mas a partir do momento que eu sei que eu prejudiquei, acendeu a consciência. Então, porque eu já tenho consciência que prejudiquei, eu não posso continuar prejudicando. Eu tenho que fazer de tudo para evitar que aquilo aconteça novamente. E é por isso que o crescimento pessoal está diretamente ligado à capacidade da pessoa ser consciente dos seus atos. Isso é interessante porque entra até na teologia do pecado. O que é o pecado? É aquilo que já está esclarecido pela consciência de que é um erro. Então a gente muitas vezes comete um pecado sem saber que estava pecando porque não estava pecando. Se você não teve consciência do ato. É por isso que a gente é ensinado desde pequeno a respeitar as ordens, a obedecer os pais, a obedecer as regras. Porque depois que a gente sabe o que é certo e o que é errado, torna-se um erro, um pecado, digamos assim. Você infringir aquela regra. Mas enquanto você não sabe, não é nenhum pecado, não tem atribuição de culpa. Pode até ter atribuição de responsabilidade. Mas a partir do momento que você sabe que você vai ter que agir diferente, porque antes você tinha o desconhecimento. É por isso que nós precisamos pregar o Evangelho, isso é, acender a luz da consciência humana para o conhecimento de Jesus, que a partir do momento que conhece Jesus, tem por ele a sua vida modificada, é com ele que você inicia um processo de tornar-se semelhante a ele. Então o que a gente precisa fazer, Darcy, é tomar consciência de cada fase nova da nossa vida, olhar para esse tempo novo, que você não é uma velha, você está com 50 anos, você ainda tem muitas coisas boas para fazer, e você precisa abrir as portas deste novo tempo para aproveitar e viver bem cada fase dessa vida. Porque onde é que está a angústia? É quando a pessoa está nos 50 anos querendo viver as realidades que ela deveria ter vivido aos 30. Pode até viver alguma coisa que você não quis viver aos 30, mas cuidado para não se impor um fardo que aos 50 você já não tem mais condições de carregar. Essa fase da vida vai exigir de você uma postura que talvez você não tivesse que ter quando você tinha 30. Então essa sabedoria de identificar o que é próprio de cada tempo nos ajuda demais na administração do resultado final da vida. Agora na segunda-feira, inclusive eu quero agradecer todas as pessoas que estiveram comigo lá em São Paulo, na Livraria Cultura, no lançamento do meu livro. Eu tive uma oportunidade muito interessante lá, uma senhora chegou, ela virou e falou assim: padre, hoje eu vim aqui pegar o seu autógrafo e comemorar a minha aposentadoria, saiu hoje. E ela brincou comigo, né? Sei que o senhor sempre falou que queria ser aposentado, eu queria mesmo, desde criança, eu sempre achei lindo ser aposentado. Perguntava para mim: Fabinho, quer ser o que quando crescer? Eu falava: aposentar. E aí eu comemorei com ela, falei: nossa, que beleza. Aí ela falou: padre, mas eu estou com tanto medo desse novo tempo. Eu falei: não, nada disso. Aproveite para ler todos os livros que você não pôde ler. Aproveite para fazer os cursos que você não pôde fazer. Aproveite para fazer as viagens que você não teve condições. Mesmo que não tenha muito dinheiro, faz uma economiazinha, parcela em 30 vezes, mas vai realizar os seus sonhos. Se você tem a oportunidade agora, está com os filhos todos criados, não tem mais obrigação direta, vai viver bem a sua vida. Aproveite bem esse tempo. Não se desperdice. Mas eu tenho que ajudar o meu filho a isso e aquilo. Ajude na medida. Não viva a vida dele. Vá viver a fase da sua vida. Porque isso é fundamental, gente. Nós não teremos outra oportunidade. Viver bem o dia de hoje é uma questão de responsabilidade. Seja fiel à fase da sua vida. Se é uma fase para estudar, estude. Se é uma fase para trabalhar, trabalhe. Se é uma fase para descansar, descanse. Isso a gente vive até no dia, né? Eu sou muito honesto. Se eu tenho 2 horas para descansar, eu vou descansar. Porque eu sei que meu dia a dia não é brincadeira. É uma questão de viver bem as fases do meu dia. É o que a gente precisa, é uma disciplina. E Darcy, não tenha medo, minha filha. Aos 50 anos você ainda tem muita coisa pela frente. Não tem que viver essa ansiedade.
Substitua a ansiedade por consciência. Ilumine o seu coração, ilumine a sua cabeça para que você tenha condições de olhar para cada dia, sem ansiedades. O que hoje eu posso fazer nessa fase da minha vida? O que hoje eu posso realizar? Ocupar a nossa cabeça, minha gente, de coisas boas é uma forma muito eficaz de evitar a depressão, a angústia desnecessária, a ansiedade, porque o diabo acampa na mente. Padre Fábio, queria saber qual é a posição da igreja sobre essas pessoas que se dizem sensitivas, que falam com os mortos, que conversam com o além. O senhor poderia explicar se isso é verdade? Porque tem programas em outras emissoras que mostram pessoas que tiveram contatos com entes falecidos. A minha posição sobre esse assunto é muito neutra. Eu prefiro seguir os mandamentos da minha religião, que é católica. Então siga, minha filha. Siga, porque eu confesso para você que às vezes eu também fico assustado com a capacidade que algumas pessoas têm de manipular até a eternidade, né? Outro dia eu também vi um programa na televisão que estavam mostrando vídeos de fantasmas. Mas eu achei aquilo de uma imbecilidade tão grande, né? Porque, você imaginou uma pessoa perder tempo para ir para a televisão, para ficar analisando vídeos de fantasma? Isso é verdade? Aquele leão morto. Eu me lembro que a pessoa falava assim que tinha que lavar a casa de azul, né? Que o azul espanta os diabos, o encosto. Pelo amor de Deus. Acho que a vida tem coisas tão mais urgentes para a gente ficar pensando, não é verdade? A fé cristã não acredita que nós possamos nos comunicar com os mortos. A comunhão dos santos sugere coisas muito mais nobres do que isso. Então, muitas vezes as pessoas entram nessas histórias porque estão fragilizadas. E a gente sabe, a parapsicologia explica muitas coisas. Eu me recordo de um curso que eu fiz com o Padre Quevedo. Ele nos mostrava o quanto que algumas pessoas têm o poder. Isso é poder cerebral, isso não é sobrenatural, né? Que nós usamos muito pouco da nossa capacidade cerebral. Então a pessoa ela tem uma sensibilidade tão grande, isso pode ser chamado de sensitivo, né? Ela tem uma sensibilidade tão grande que ela é capaz de entrar na cabeça da pessoa que está diante dela, conhecer a letra daquele ente querido que ela perdeu e escrever com a letra tal qual aquela pessoa. Digamos, a mãe está diante de mim, eu sou o sensitivo. Digamos assim, vou dar o exemplo. A mãe perdeu um filho. A minha capacidade cerebral é tão aguda que eu entro dentro do pensamento daquela mulher, através de nomes específicos lá que o Padre Quevedo sabe dar, eu não sei. E ela é capaz de conhecer a letra do menino que morreu. E esta que tem a sensibilidade escreve com a letra. Como muitas vezes essas pessoas são simples, minha gente, não tem nem o conhecimento da parapsicologia, o que elas vão dizer? Que isso é um dom de contato com os mortos. E isso muitas vezes não é nada mais, nada menos do que um cérebro mais evoluído. Isso, o Padre Quevedo mostrava isso, dentro dos cursos que ele dava. A capacidade que ele tem de mover um objeto de lugar, mostrava vídeos mesmo. Só que quando as pessoas simples pegam esses vídeos, não têm conhecimento da parapsicologia, o que vai entender? Isso é um fantasma, isso é isso, isso é aquilo. Mas a vida é muito mais do que... A vida é boa demais para a gente ficar perdendo tempo com essas coisas, não é verdade? Eu particularmente não gostaria de ficar sabendo nada lá do outro lado, porque vai tirar a minha espera. Não é? Nós já escutamos falar, tanta gente, tem contato com os mortos, tem contato com isso, tem contato com aquilo. O que isso modifica na vida da pessoa que tem contato com os mortos? Né? Vamos viver bem a nossa vida, a nossa fé não nos permite crer assim. Você pode até respeitar o outro que crê diferente, mas se você é católica e não sente necessidade de acreditar nisso, você está num caminho muito correto. Né? Não vamos ficar perdendo tempo em ficar querendo descobrir o como é do outro lado, se a gente ainda nem aprendeu como é que é esse lado de cá. Né? Então, antes da gente se preocupar demais com o que vai ser depois da morte, vamos preocupar um pouco mais como é que pode ser a nossa vida. Isso sim agrada. O Christian estava dando um exemplo de algumas coisas que ele viu também, que ele que ele considera milagres, né? E ele estava perguntando, padre, quando é que a gente sabe, né, que isso é milagre ou isso é força da mente?
Isso aqui é muito interessante. O Padre Quevedo é um homem que estudou muito a parapsicologia. Mas eu me recordo que naquela semana que o Padre Quevedo ficou conosco lá em Taubaté, porque ele deu esse curso na faculdade, a gente descobriu um outro lado do Padre Quevedo que a gente não conhece, porque a gente não convivia com ele, nós só via o Padre Quevedo da televisão. Eu ficava impressionado do quanto que aquele homem era um homem de oração. Enquanto vira e mexe, dava uma folguinha lá nos intervalos, eu o via lá diante do sacrário, fazendo as suas orações, as laudes, né, que são as orações obrigatórias de todos os religiosos e padres, ele lá com seu breviário, rezando todas as horas que tinha que rezar. E eu descobri, Cristo, foi muito interessante porque o Padre Quevedo é um místico, é um ser humano, um homem muito ligado, de uma sensibilidade muito aguda, muito aguçada para a percepção do sagrado. Só que ele tem um conhecimento científico também, é um homem que estuda o poder da mente o tempo todo. Então ele está sempre evoluindo e conhecendo, buscando recursos para esse conhecimento. Mas ele, da mesma maneira, com a mesma intensidade que ele busca esse conhecimento teórico, né, sobre a mente humana, ele também mergulha na sua experiência de Deus. Ele é um padre. E ele dizia isso para nós. Ele fala assim, eu já vi muitos milagres no mundo. Muitas vezes nós nos prendemos a essas coisas bobas, a essas manifestações que não passam de poderes de mente, poderes de uma mente mais evoluída, e o verdadeiro milagre nós não chegamos a conhecer. Um exemplo disso ele disse que uma das coisas mais bonitas que ele viu na vida, que a ciência jamais conseguiu explicar, por mais que tentasse, até mesmo a NASA, né, com todas as suas pesquisas, é justamente a imagem de Guadalupe, a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. E eu fiquei muito interessado na época e comecei a ler tudo que eu podia sobre o fenômeno, né, daquele manto, daquela imagem que está gravada, é uma pintura, né? Mas o que é mais interessante naquilo lá, e o Padre Quevedo dizia para nós, aquelas cores que você vê na imagem de Nossa Senhora que está ali, que foi justamente o índio, né, que estava levando as flores no tempo de inverno, né? O bispo queria, né? Então tá bom, se essa virgem que está lhe pedindo para construir o santuário, ela verdadeiramente quiser que este santuário seja construído, porque o bispo duvidava do índio, fale para ela mandar para nós então um sinal. E era um tempo de inverno naquela região, ele vem, traz flores para o bispo, naquele manto. E o mais bonito é que, quando ele abre o manto para jogar as flores, ele não sabia que aquela imagem estava gravada. Tem aquela imagem, então, que ele também se surpreende. E o interessante, minha gente, que já foram feitas pesquisas na tintura da imagem de Guadalupe, que é aquela que está exposta lá em Guadalajara, no México. Aquela tinta, ela não pertence nem ao reino mineral, nem ao vegetal, nem ao animal. Então é uma tinta que está ali, mas ela é como se ela não existisse. E aquele quadro, aquela imagem, ninguém consegue detectar, identificar qual é a composição daquelas tintas. Elas não pertencem, como já disse, a nenhum dos reinos. E aí você tem um fenômeno ainda mais interessante, porque quando a NASA começou a identificar, a estudar aquele quadro, começaram a radiografar inúmeras vezes, multiplicar aquilo para tentar chegar à origem daquela tinta, como é que essa pintura está aí, né? Como é que ela pode ser fixada neste lugar? Que é tão frágil esse tecido também, e ele ter durado tanto tempo, ter vencido tantas coisas, ter passado por tantos processos, né? E aí, quando chegaram, foram radiografando, descobriram uma coisa fantástica, que a temperatura daquele quadro oscila 36, 36,5, a pele da imagem. Imagina isso. Então ela tem temperatura humana de quem está vivo. Gente, nós não estamos inventando essa história. Isso é um fato. Você pode jogar aí no Google e pesquisar aí o milagre de Guadalupe, que você vai ter essas informações com um pouco mais de precisão, porque eu estou falando uma coisa que eu ouvi há 7 anos atrás, eu não tenho nem tanta precisão mais. São coisas que eu me lembro dele ter falado. E depois, quando começaram a fotografar os olhos da Nossa Senhora, descobriram que
dentro da a pupila dilata no momento que joga a luz naquilo. Como se estivesse um olho vivo ali. E o mais interessante, na retina daquela, imagina isso, vai aumentando, 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 na retina daquela imagem, porque você sabe que o que você está enxergando fica projetado na sua retina, né? É um processo que eu também não sei entender, mas é mais ou menos assim. Você está dentro dos meus olhos, né? Ou eu estou dentro dos seus, uma coisa assim. E conseguir identificar que na retina, na pupila ali daquele olho, existe a imagem de um bispo assustado olhando. Imagina isso. Aí, o padre Quevedo, ele conta essa história, ele se emociona muito, porque ele tem um carinho muito grande por esse fenômeno de Guadalupe. E ele sabe detalhes. Se você um dia tiver a oportunidade de ouvi-lo, ouça a maneira, a riqueza de detalhes que ele tem como cientista, como homem que estuda, a riqueza de detalhes que ele tem desse manto, dessa imagem, desse quadro. Então veja bem, aí ele sempre diz isso, né? Olha, são muitos os milagres que existem, mas nós ficamos sem conhecê-los. E nós corremos atrás de banalidades, de coisas bobas, de coisas ridículas muitas vezes. Quantas ansiedades, quantos medos. Você que está em casa, que também está com medo. Medo de perder as pessoas que você ama. Medo de não suportar. As angústias nos pesam tanto. Há tantos entre nós angustiados. Você que está aí na porta desse hospital agora, permita que Deus lhe abrace. O amor de Deus nos sonda. Ele nos cura. O amor de Deus nos abraça, Ele nos reconfigura, Ele nos faz nascer de novo, Ele nos faz enfrentar aquilo que em nós precisa morrer. Eu não imagino o que você precisa passar para dar conta de ser quem você é. Eu posso lhe dizer por mim. Durante esse período de tanta reclusão, de tanta vida diferente, de tantas angústias, de tantas ansiedades, em que os sofrimentos dos outros nos chocam tanto. Quantas vezes eu precisei renovar o meu compromisso com a vida de hora em hora? Vocês devem ter me escutado falando, quem me acompanha mais vezes, que às vezes a vida fica tão difícil que você não pode programar o dia de amanhã. Você tem que programar somente a hora seguinte. Sim. Porque o que é urgente é viver bem o momento presente. Você ter coragem de reconhecer aquilo que em você precisa passar pelo processo de morrer, para que o novo tenha um lugar na sua vida. Quantas vezes nós vamos ficando envelhecidos, não no corpo somente, que o corpo envelhece, mas quantas vezes nós vamos sentindo que o nosso espírito está cansado e não corresponde mais àquilo que nós podemos viver nessa fase da vida. Talvez porque nos faltou a sabedoria de viver o renascimento nosso de cada dia. Que não nos falte essa sensibilidade de perceber quando é que a vida está batendo a nossa porta e nos pedindo mudanças. Sim, para que a gente continue vivendo essa busca diária de ter sempre uma versão atualizada de nós mesmos. Acho que nunca fomos tão desafiados a compreender o processo do nascer e morrer. A gente não nasce uma vez só. A gente não morre uma vez só. Ah, se você tivesse que contar quantas vezes você precisou nascer? Quantas vezes você precisou voltar ao ventre da vida? E ali se refazer
nos seus propósitos, nos seus desejos, nos seus sonhos. Quantas vezes você sentiu a vida lhe asfixiando, o cansaço tomando conta? Quantas vezes você precisou se reinventar? Assim como o universo nasce e morre todos os dias, nós também precisamos. O nascimento, ele é sempre doloroso para quem nasce. Muito. E de vez em quando, a gente sente o desconforto da vida como se o ventre estivesse nos expulsando. Como se a sabedoria da vida nos dissesse, olha, esse jeito que você escolheu ser até hoje não lhe serve mais. Se você insistir em continuar sendo quem você já não pode ser mais, você vai morrer antes da hora. Não a morte do corpo, mas a morte da alma, do espírito. Quando você percebe que as suas satisfações não lhe satisfazem mais, ou os sonhos que você está tentando colocar em prática nem são seus. É a vida, então, fazendo um movimento de contrações e nos levando a assumir novas posturas, um novo jeito de ser, respirando profundamente, enchendo os pulmões de ar, de nascer de novo. O amor que eu amei ontem não me serve para hoje. Amor não se estanca. Existência não se estanca. Aquele que eu fui ontem, hoje eu preciso renovar. Se eu ficar insistindo em ser sempre o mesmo, eu me transformo num espectro, num fantasma. Mas se eu aceito o desafio do próprio universo, de buscar o rosto de cada instante. Qual é a dinâmica que eu preciso hoje encontrar para viver bem a minha vida? O que eu hoje preciso fazer para que tudo fique mais harmonioso e mais bonito? Todo caminho é exigente. Ficar é exigente, partir é exigente. O mais inteligente é a gente escolher o caminho que de fato foi feito para os nossos pés. A autenticidade, é assim que Deus nos quer, autênticos. O diabo nos quer disfarçados, infelizes nos disfarces. Deus nos quer verdadeiros, pagando o preço que precisarmos pagar para sermos quem somos. Deve ser extremamente frustrante aos olhos de Deus que a gente não se torne quem Ele criou. Porque eu estou aqui em processo de vir a ser. A filosofia me ajuda a entender isso. Quando você olha para a semente de uma árvore, o todo da árvore já está na semente. A única coisa que a gente vai fazer é plantar no lugar certo e cultivar. Mas ninguém inventa nada na semente, já está tudo lá dentro. Eu também. E eu sempre penso nisso. O homem que Deus criou, eu ainda não me tornei. Mas eu estou a caminho. Estou tocando em frente para isso. A mulher que Deus criou em você, você ainda não se tornou, mas pode se tornar. Um pouquinho a cada dia. Esse é o movimento do Espírito Santo em nós. Movendo-nos num movimento de autenticidade, onde há Deus não há mentira, onde há Deus não há disfarces, mas há vida plena, vida em abundância, vida em plenitude. Portanto, se quiser chegar ao melhor que Deus deixou em você, terá que viver como boiadeiro, que sempre vai adiante, que não desanima e que vai vencendo um desafio de cada vez. A gente precisa lembrar que por mais que a gente alcance o topo de alguma
coisa, seja lá do sucesso profissional, do reconhecimento público, a gente continua sendo águia pequena. Essa pequenez nos lembra que nós dependemos de Deus, e é lindo depender de Deus. Eu acho que não deveria caber arrogância, orgulho, vaidade no coração cristão. Eu acho que a pior vaidade, essa que eu luto todos os dias contra, é a gente nunca se sentir melhor que ninguém. Não. Sofremos todos do mesmo jeito. Temos tantos defeitos. A gente tem essas políticas hoje do cancelamento público, né? Eu fico olhando e fico pensando, há pessoas que nos irritam, né? A gente fica irritado com o comportamento de algumas pessoas. Mas a gente precisa olhar para tudo aquilo com muita humildade e pensar, eu às vezes também tenho esse comportamento. Eu às vezes também sou arrogante com as pessoas. Eu às vezes também não deixo o outro falar. Claro, a gente pode estar mais evoluído para isso, graças a Deus, a gente não está mais nesse lamaçal de temperamentos, de comportamentos, muitas vezes rudimentares, sem o talho, né? Sem estar burilado. Não. Mas é só puxar um cordãozinho e aquilo que há de pior em nós vem à tona. A gente nunca pode se esquecer que nós somos feitos para as alturas, sim. Deus nos quer sempre alcançando o que há de mais nobre. Mas nunca nos esqueçamos da condição de águia. Felicidade, minha gente, é você ter essa coerência. Você ser a pessoa certa, sempre. Porque Deus não errou com a gente. Deus nunca errou com alguém. Ele fez uma matéria pior que a outra. Não. Todos nós fomos feitos para a realização, homens e mulheres capazes de fazer sucesso, de dar certo na vida. Sucesso eu não estou dizendo de ter notoriedade, não. Satisfação de ser quem é, de ser um homem e uma mulher realizado. É disso que eu estou falando. Deus não errou com a gente. Deu a mim o mesmo que deu ao Bruno, que deu ao Marcelinho, ao Marcelo, ao Marquinhos. Deu a mim, deu a você. Agora o que a gente faz com o que Ele nos deu é um problema que nos diz respeito. Eu não posso entrar no coração do outro e fazê-lo florescer naquilo que Deus lhe deu de mais precioso. Não. É um trabalho pessoal e árduo. Todos os dias eu preciso buscar o lugar certo. Porque a pessoa certa eu já sou. Deus me fez a pessoa certa. Mas eu preciso encontrar o meu lugar. A gente nunca precisou pensar tanto sobre isso como agora. O que é ser feliz? De repente a vida nos reduziu tanto e pôs uma lente de aumento e você pôde perceber quem você tem e quem você não tem. Quem você ama e quem você não ama ainda. Qual o relacionamento que é maravilhoso e qual o relacionamento que é destrutivo. A lente de aumento está aqui. E seria tão bom se a gente colocasse essa lente de aumento para a gente poder entender o que a gente precisa fazer para sermos a pessoa certa, no lugar certo. As pessoas colocam um preço tão alto no sorriso que ela custa sorrir. Ela fica esperando um motivo muito especial. Não. Barateie o seu sorriso. Vai lhe fazer bem. Comece a sorrir com mais facilidade. Não espere grandes ocasiões para celebrar. Nós não temos todo o tempo do mundo. Não há nada mais triste do que ver as pessoas precisando sepultar os seus amores sem se despedirem deles. Cobre menos pelo seu sorriso. Eleja qualquer motivo para você escancarar essa janela da alma. Comemore melhor as coisas. Não espere grandes oportunidades para você festejar. Às vezes nós ficamos esperando muito
Ah, vamos esperar o aniversário de fulano de tal, o fim do ano. Não. Não sabemos quanto tempo nos resta. E é tão mais inteligente a gente celebrar o momento presente sempre que nós tivermos motivo para isso. Ah, mas estamos sem dinheiro, não importa. Comer um pão na chapa, um café com leite, bem acompanhado, é muito melhor do que estar num banquete de pessoas estranhas. Celebre na pobreza, celebre na simplicidade, mas celebre. Celebre no hospital, mas celebre. Celebre no asilo. Busque qualquer oportunidade que você tiver de abrir um sorriso em alguém. Com o seu, é meio caminho andado. A maneira mais fácil de despertar um sorriso é sorrindo também. Cobre menos pelos seus sorrisos. Sorria com mais intensidade, com mais frequência. Porque o sorriso ilumina. Eu não quero perder tempo mais. Se eu tiver algum relacionamento de amizade, de fraternidade, de companheirismo, que seja para me ajudar a andar os caminhos de Deus. Tenho ficado mais seletivo com aquilo que eu quero viver, que eu acho que o mais bonito é isso. Estar sempre atento. Certa vez perguntaram a Buda, você é um santo? Você é um Deus? Você é um anjo? E ele respondeu, nada disso. Eu sou apenas um homem desperto. E nós precisamos viver despertos, cada vez mais conscientes de que o tempo que nós temos é o tempo presente. E eu preciso estar inteiro aqui agora, porque é a única forma responsável de viver. Permita que hoje o amor de Deus lhe recorde do valor que você tem. Às vezes as nossas batalhas são tão árduas que a gente vai esquecendo do valor que a gente tem. Por motivos que desconhecemos ou que até sabemos por alto. Fracassamos tanto. E os nossos fracassos nos fazem esquecer do valor que nós temos. O que eu mais encontro vida fora são pessoas que não se sentem dignas do amor de Deus. Ouse acreditar que não há nada, absolutamente nada, que você tenha feito na sua vida que possa modificar a decisão que Deus tomou um dia de lhe amar até o fim. Ouse acreditar. Perdoe-se. Não é justo com você levar no seu coração esse acúmulo de fracassos, de erros. Não importa como você esteja hoje, mas esteja em Deus. Com medo, mas esteja em Deus. Pode ser que o medo que você sente, a sua angústia, tenham lhe feito esquecer da presença dele na sua vida. E você pode me dizer, nem à igreja eu tenho ido. Muito pior que não ir à igreja é não ir a você. É não estar em você. Recolha-se. É neste lugar que Deus mora. É neste lugar que Deus está. É nesse lugar que Deus permanece e não vai embora. Tome consciência da presença de Deus na sua vida. E peça que Ele expulse de você os seus medos, as suas angústias, a sua tristeza, a sua depressão. Por mais que você tenha se sentido sozinho, você não está. Quantas vezes eu não podia ser acompanhado por ninguém
é a pior solidão de se sentir. Quando a sua dor é tão grande que nada, nem ninguém pode lhe acompanhar. Não é o outro que pode lhe salvar. É aquela solidão que você experimenta, que por mais que o outro queira lhe ajudar, ele não pode. Há solidões que somente nós podemos curar. Acordando esse Deus que está dentro de nós. Ou melhor, acordando o conhecimento de que Ele está dentro de nós, porque Ele nunca dorme. Ele nunca dorme. Acorde para essa certeza que Deus está dentro de você. Que não há nada que você possa viver. Que não há absolutamente nada no seu caminho que será superior à sua força. Porque o Senhor está contigo. O Senhor é contigo. E hoje nós estamos aqui para recordá-lo. Que Deus está em você. Curando-lhe. Restaurando-lhe. E depois que você descobre que esse Deus lhe habita, você se torna capaz de ajudar tantas pessoas. Porque depois que você se acompanha da melhor companhia, você se torna a companhia mais agradável para quem passar na sua vida. Você saberá ajudar. Você saberá curar. Você saberá esclarecer. Abrir os portais das consciências para que aqueles que estão esquecidos, que Deus mora neles, possam ser recordados hoje, nessa noite. Cante comigo, acordando todas as forças do seu ser, para você vencer as suas batalhas, para você vencer as suas pelejas, para você se encher de coragem e ir em busca daquilo que é seu, do ser que você pode ser e que tantas vezes a sua preguiça existencial não lhe deixa alcançar. Eu administrar as minhas hipocrisias, eu no meu dia a dia buscar os recursos espirituais para que eu tenha condições de ser mais verdadeiro, ser mais inteiro, ir diminuindo o processo do pecado na minha vida. Ah, padre, mas não é tudo que a gente consegue, eu sei, é processual. A satisfação é um diamante que nós vamos encontrar todo dia, no meio dos cascalhos. Porque se você resolve prestar atenção naquilo que deu errado, você vai se distrair com os cascalhos e você nunca vai chegar ao diamante da realidade. Tantas pessoas eu encontro que chegam a ficar cansado de escutar a mesma coisa o tempo todo. Pessoas que estão lamentando 2, 3 anos uma mesma dependência afetiva e não tem coragem de cutucar a ferida do jeito certo. Não tem jeito não tem coragem de entrar pela porta da frente, de quebrar as suas hipocrisias, as mentiras que conta para si mesmo. Porque felicidade é a satisfação que nós podemos ter de ser quem nós somos. Não é outra coisa. Eu deitar a cabeça no travesseiro depois de um dia vivido, de funções cumpridas, de dificuldades enfrentadas, de amores vividos, de ódios também sentidos. Eu deitar a cabeça no meu travesseiro e dormir satisfeito com aquilo que eu consegui alcançar de mim. Porque sempre que a gente tem a oportunidade de quebrar um processo de hipocrisia em nós, a gente se liberta. É tão interessante ser mais livre. É tão satisfatório você experimentar a leveza de não precisar cultivar a hipocrisia. De você ter um coração leve, porque já está devidamente reconciliado com aquilo que você tem de fraco em si mesmo, com aquelas indigências que você naturalmente precisa administrar,
porque é uma questão de sobrevivência. E aí você vai tendo mais controle sobre isso. Porque Deus sabe que eu posso. Ele sabe quais são os meus talentos, Ele sabe quais são as minhas possibilidades, as minhas aptidões. Mas eu posso correr o risco de morrer sem ter descoberto. Porque não cravei as unhas na matéria-prima da minha realidade. Não cravei as unhas para poder arrancar todos os excessos que tantas vezes me afastam daquilo que eu posso ser. E muitas vezes me limito a ser um ser amargurado, mais ou menos, derrubado. Porque não faço o enfrentamento para eu ser quem eu posso ser. Deixar de acreditar naquilo que você pode. Quando você deixa de acreditar naquilo que você pode alcançar de você mesmo, você está decretando a sua sentença de morte. Quando você se deixa levar por aquilo que é mais mesquinho em você, você decreta a sua sentença de morte. E não basta estar no meio dos outros. É preciso estar com os outros. Mas a gente só pode estar com os outros quando a gente conseguiu harmonizar no mais íntimo do nosso coração a nossa identidade, a nossa luta pessoal, o nosso autoconhecimento, ir adiante, desbravando tudo aquilo que nós podemos desbravar de nós mesmos. É impressionante. Às vezes nós falamos de desapego material, né? O desapego material é apenas uma consequência do desapego espiritual, que só a espiritualidade nos ajuda a viver. Retirar uma roupa de um guarda-roupa que está sobrando e doar requer um movimento anterior, que é retirar os entulhos que nós temos dentro de nós. Sabe qual é o entulho? A gente achar que aquelas roupas nos protegem, que elas nos fazem melhor, mais bonito, mais isso, mais aquilo. A gente não ter coragem de perder, de abrir mão, são os entulhos. Aquela pessoa que quer ser eternamente famosa, eternamente reconhecida, a custo da própria vida, da própria saúde. Não tem coragem de estabelecer não. Não tem coragem de estabelecer limites a realidades que estão sendo absolutamente fragilizadoras. Por quê? Porque quer ficar sempre no topo. A vida não será perfeita. Então eu não tenho o direito de projetar a minha felicidade somente para quando tudo estiver perfeito. Não, a gente vai morrer e isso não será possível. A felicidade é um projeto que carece diariamente de empenho. Porque senão não vai, não dá certo. A gente não chega lá. Também faz parte da maturidade você chegar à conclusão de que você não tem que dizer tudo sobre tudo. Que você tem o direito de se reservar ao silêncio, de não emitir opiniões, de permanecer calado, né, até que você saiba ou tenha condições de falar alguma coisa. Agora, você precisa enfrentar os seus problemas, eu não posso enfrentá-los por você. Eu preciso enfrentar os meus problemas. Eu tenho lá, na estrutura da minha vida, os problemas que são próprios da minha vida, que são próprios do meu ser, da estrutura que me cerca. E preciso administrar diariamente tudo isso para que eu tenha o direito de extrair a satisfação de ser quem eu sou. Um médico, por exemplo, ele tem os problemas que são próprios da profissão dele. E ele consegue ser feliz mesmo tendo todas as dificuldades ali. Por quê? Porque ele enfia as unhas na realidade e vai lá buscar o motivo da sua satisfação. Mas é assim que a gente vai, muitas vezes, endurecendo o nosso coração. Quando você percebendo que o mundo não tem sido generoso com você, você deixa de ser generoso com o mundo. Não adianta, minha gente. Se a gente não quebra a couraça das hipocrisias, das mentiras que nos alimentam, nós nunca chegaremos à verdade que nos salvará. Se a gente insiste em manter essas aparências mentirosas, alimentando falsos conflitos, dando respostas a nós mesmos que já não nos respondem há anos,
Só para tentar nos justificar diante dos outros, ou para ficar parecendo mais bonitinho, mais inteligente, mais equilibrado, quando na verdade lá dentro nós estamos um poço de necessidade, de conflito. Tudo isso porque a gente não tem coragem de olhar de frente o fantasma que nos assombra. A gente se diz irmão do outro, mas mete o pau toda vez que tem a oportunidade. A gente é todo bonitinho no nosso discurso que a gente faz para os outros, mas lá, na nossa intimidade, nós somos as pessoas mais difíceis de conviver. Parecemos bonitinhos, fazemos todos os dias uma exortação à caridade, ao amor fraterno, à paz mundial, mas lá dentro da nossa casa, somos insuportáveis aos nossos irmãos, somos insuportáveis àqueles que convivem conosco. E às vezes, o contexto das nossas hipocrisias escondem as situações em que a gente está se perdendo de nós mesmos. É aquela eterna mentira, que a gente não tem coragem de dizer a nós o que nós precisamos ouvir em relação à nossa vida pessoal, em relação às nossas escolhas. A gente vai dando eternas justificativas, infundadas, mentirosas, mas que naquele momento parece confortável, alivia a gente do enfrentamento que a gente precisa viver. Sim, quando eu busco essa felicidade, independente do que o outro está me oferecendo, quando eu cavo na terra do meu ser a oportunidade de ser feliz, eu naturalmente provoco isso no outro. Eu vou ficar menos incomodado com o outro. Porque muitas vezes eu fico numa insistência na mudança do outro, mas não faço aquilo que me cabe para que o outro mude a partir de mim. Essa história da gente se dizer irmãos, mas na prática a gente viver como se fôssemos inimigos, com inveja, com disputa o tempo todo, um puxando o tapete do outro, fazendo de tudo para dar errado o projeto do outro. Sentimentos mais mesquinhos, e todos eles acobertados pelo pseudo-manto da santidade. Os sentimentos mais mesquinhos eu encontrei em pseudo-santidades. É por isso que a gente precisa lidar diariamente com os nossos conflitos, colocá-los sobre a mesa, olhar sem medo. Aquilo que no nosso temperamento, no nosso jeito de ser, é causa de opressão, que depois gera hipocrisia. A pessoa não fica hipócrita da noite para o dia. A hipocrisia é muitas vezes o resultado de um processo opressor. É muito desagradável, é muito desconfortável a gente identificar que o tratamento que a gente oferece às pessoas não é aquele que a gente recomenda. Porque para mim o pecado pior é esse. Um pecado grave que nós cometemos diariamente é quando nós não somos capazes de amar as pessoas que estão ao nosso lado. Muitas vezes sou eu o responsável por aquilo que não é transformado no outro. Faça a manutenção. Estou fazendo a manutenção dos defeitos do meu marido. Meu marido é acomodado e eu o acomodo com as minhas atitudes. Meu filho é acomodado e eu o acomodo ainda mais com o meu cuidado excessivo. Eu não expulso na hora que ele precisa crescer. Tem um amigo que eu vou fazendo a manutenção dos seus vícios, porque vou reforçando nele aquilo que é vicioso e que ele já deveria ter expulsado de si mesmo há muito tempo. Perco a oportunidade de fazer feliz quem está ao meu lado. A gente faz só a primeira parte do dever de casa, por causa de preguiça. Eu me lembro quando eu era menino, eu tinha uma mania de parar na segunda questão do dever de casa e falava assim, agora eu vou brincar, depois eu termino. Não terminava nunca. No outro dia ia apavorado, com a cara de tacho, sem saber dizer para a professora que não tinha feito o dever todo. No cristianismo, às vezes, nós somos assim. Porque às vezes nós somos os nós fazemos a manutenção do erro do outro. Às vezes a gente tem muita ânsia por novidade, cuidado. Às vezes Deus vai nos falar naquilo que já foi dito há muito tempo. Às vezes nós temos muita ânsia de novidade,
Nós queremos sempre uma coisa nova e nós nos esquecemos que às vezes Deus nos fala nas raízes, naquilo que já está ancorado há muito tempo na nossa vida, naquela palavra que nós recebemos do padre que nos atendeu na primeira confissão lá na nossa infância, ou naquela pregação que foi inicial no nosso processo de conversão. Nós precisamos voltar a essas origens. Revolucionar, você sabe que revolucionar é justamente você retornar aos inícios, não é fazer uma coisa nova, é você retomar aquilo que era original, inicial. Isso é revolucionário. É quando você é capaz de recrutar tudo que já é antigo dentro de você e permitir que esse antigo continue lhe comunicando. Porque às vezes isso é até muito cruel, né? Às vezes uma pessoa, por exemplo, que já me acompanha há 10, 15 anos, fica querendo novidade o tempo todo. Eu entendo que essa possa ser a expectativa. Mas chega um momento que as novidades acabam. Qual é a palavra que já mudou a nossa vida? Qual foi a frase que mudou a nossa vida? Ou que iniciou, desencadeou um processo de mudança? É ali que Deus mora. É ali que Deus reside. Eu já ouvi tantas coisas novas, mas o que continua gestando o meu dia a dia é o antigo. É aquilo que eu ouvi do Padre Léo tantas vezes na minha vida, quando eu tive a oportunidade de conviver com aquele homem, quando eu tive a oportunidade de dividir os meus dias com ele. Quantas vezes eu me pego renovando a minha vida a partir de conselhos do Padre Joãozinho. O Padre Joãozinho sempre foi uma pessoa muito amiga, muito próxima a mim. Muito embora eu não more com ele hoje, ele continua dentro de mim através de todos os conselhos que dele eu ouvi. Eu sempre digo isso, tudo o que aconteceu na minha vida, o Padre Joãozinho que me ajudou a abrir as oportunidades. Mas esse homem falou muita coisa para mim que eu jamais poderei me esquecer. Uma delas, quer ser um padre comunicador? Estude todos os dias da sua vida. Porque comunicação é uma coisa que a gente aprende. Você aprende a falar diante da televisão, você aprende a falar no rádio. Essas técnicas, você vai numa aula, você faz um curso, se você tem um dom para isso, você vai e desenvolve. Agora, conteúdo é o que faz a diferença de uma comunicação. Eu não preciso que o Padre Joãozinho me diga isso de novo. Já me disse uma vez. E aquilo se torna para mim um referencial de novidade. Quando às vezes eu fico lá na preguiça do meu dia, com preguiça de abrir um livro, de retomar um pouco da teologia que eu estudei, sempre me recordo. Eu tenho um compromisso com o meu povo. O povo merece um padre qualificado. Da mesma maneira como os padres que agora me assistem. Eu tenho graças a Deus, uma oportunidade de comunicar a muitos sacerdotes, a muitos pastores também que nos acompanham. A nossa missão é assim. Se a gente não investe no nosso conhecimento, o povo fica no prejuízo. Que às vezes a oportunidade que aquela pessoa tem de crescer passa por mim, passa por você. Mas o antigo continua tendo seu valor. Eu fico muito feliz de estar aqui hoje, de uma maneira nova, mas sempre antigo. Tudo aquilo dentro do meu coração que está devidamente enraizado no essencial. Para mim, essa é a palavra mesmo que tem gestado os meus dias. É a calma. Tanta coisa, você não faz ideia do tanto de coisa que na minha vida saiu do eixo, desde o ano passado. Desde o final de dezembro, início de janeiro, fevereiro, março, uma coisa atrás da outra. E coisas graves, sérias mesmo, que me fragilizaram muito como pessoa. Ainda estou tentando administrar algumas delas, que refletiram muito na minha saúde. Estou no meio, na verdade começo hoje um tratamento novo. Tive a graça de encontrar um médico que me olhou na totalidade, que me viu a partir de exames muito bem feitos, né, laboratoriais, lá do meu povo querido de Petrópolis, uma terra que eu amo muito, e descobri uma série de irregularidades que são naturais de uma vida estressante, que a gente sabe que é o problema de todos nós. Não sou eu só que tenho uma vida estressante, você também tem, tenho certeza. Mas a gente precisa cuidar da gente, a gente precisa fazer a gente precisa se olhar com carinho e com calma. Às vezes a gente se olha com pressa demais.
Eu achei muito interessante porque quando o médico fazia, ele olhava os meus exames, ele olhava com muita calma. E aquilo para mim foi profundamente transformador. Quando eu tive a oportunidade de estar diante dele, um homem muito sábio, apesar de muito jovem, com muita experiência, ele falou uma coisa que me marcou muito. Ele falou: padre, quando a gente começa a ter as manifestações no exterior do corpo, é porque alguma coisa interna já está muito deficitária. Então, às vezes, a gente não chega nem a manifestar. Claro, às vezes a gente pode engordar, pode ficar fora de forma, pode perder o fôlego quando sobe uma escada. A vida vai nos ensinando, vai nos mostrando. A vida é muito sábia, porque ela tem autoproteção. O corpo é um mecanismo muito interessante. Ele se autoprotege o tempo todo. Então, às vezes, a gente pega uma gripe, porque ele está gritando que precisa descansar. Às vezes a gente tem um processo alérgico, é porque ele está gritando que ele precisa de atenção. Então, naquele momento em que ele olhava os meus exames, ele falava disso para mim. O nosso estilo de vida pode nos matar, como também pode nos salvar na hora certa. Então, se o senhor está aqui hoje, diante de mim, querendo a minha ajuda, eu me disponho a mudar o seu estilo de vida, para que você tenha condições de favorecer o seu corpo, a dar a resposta que a sua missão precisa do Senhor. E eu achei muito pertinente naquele momento da minha vida ouvir alguém que estava cuidando de mim. Eu que tenho como missão cuidar de tanta gente, eu não tenho medido os meus esforços para fazer com que todos os dons que Deus me deu, eu tenha condições de colocar isso a serviço das pessoas. Eu trabalho muito. Mas a gente sabe que dentro desse contexto de muito trabalho, que também é a sua vida, eu tenho certeza disso, a gente precisa das pausas repositoras. A gente precisa se oportunizar o cuidado que nos ajuda a dar conta do fardo que a gente leva. Eu não pretendo parar de trabalhar. Eu não pretendo trabalhar menos. É minha meta de vida continuar fazendo tudo que eu faço. Mas, por outro lado, precisa ser a minha meta de vida alimentar-me com qualidade, fazer aquilo que o meu corpo, descansar na hora certa, para que o meu corpo tenha condições de me proporcionar a missão da minha alma. Que é no corpo que eu levo a minha alma. Não é assim? E esse tempo foi para mim, minha gente, uma oportunidade de equalizar tudo isso. Olhei para a minha vida e percebi como eu valorizava algumas bobagens, como eu cultivava alguns excessos, como algumas coisas bobas que eu estava dando atenção seriam perfeitamente dispensáveis. Precisa ter muito cuidado quando você vai estabelecer um relacionamento com o outro, colocando a sua intimidade, a intimidade do seu coração, colocando seus sentimentos. Então, às vezes, não dá certo por isso. Eu ainda não amadureci o suficiente para poder oferecer-me ao outro. Agora, veja bem, esse sofrimento que você passa ao outro, hoje, já que aconteceu da mesma forma nos outros relacionamentos, significa que pode ser que o erro esteja justamente na maneira como você administra esses relacionamentos. Nós não podemos ficar repetindo conscientemente os mesmos erros. Tenha coragem de colocar para você, de identificar como é que você erra ao estabelecer o relacionamento com o outro. Onde é que você peca, poderíamos dizer, né? Não no sentido de pecado que precisa ser confessado ao padre, não. Mas aquele pecado que você peca contra você mesmo. Você abre mão demais do seu mundo para ter o outro na sua vida? Que às vezes é assim. O namoro começa e você imediatamente abre mão do seu mundo porque você quer agradar o outro. Você abre mão das realidades que você tem, daquelas que já faziam parte de você. Às vezes existem relacionamentos em que os cônjuges exigem até que o outro deixe os seus amigos de lado. Não é possível isso. Não há possibilidade de você estabelecer um relacionamento em que você tenha que abrir mão da sua vida para que aquilo dê certo. Ah, padre, mas o amor não é renúncia? Sim, mas espera
o amor concretizar-se, espera você saber que de fato você ama e é amado, para começar a dar passos na direção dessas renúncias. Precisa namorar sem muitas pretensões no primeiro momento. Precisa namorar com mais leveza. Não abra totalmente o seu coração para alguém que acabou de chegar. Você não sabe se isso vai valer a pena. Não quebre a sua intimidade só para ter a garantia de que o outro vai ficar. Não. O amor, ele dá é muito mais fácil você encontrar um relacionamento em que você se sinta amada quando você não espera tanto por ele, quando você não cria tantas expectativas, né? Olha, você já está idealizando até o retorno do rapaz. Você já está esperando que ele chegue com uma mala de desculpas, né? Para poder recomeçar com você. Isso aqui já é expectativa que você não tem o direito de alimentar. E outra, namoro. O namoro, ele é um ensaio do casamento. Quando você namora, você fica vendo aquilo que pode dar certo e aquilo que não, e aquilo que tem tudo para dar errado. Por isso que ele precisa ter a liberdade de terminar. Impressionante como os vínculos são cada vez mais transitórios. Nós temos dificuldade de fazer com que um relacionamento quebre aquela primeira barreira da superficialidade, que ele fique fecundo. E não é só namoro, não. Até um relacionamento de amizade passa por esse risco. Como é difícil a gente alimentar uma amizade profunda. Por quê? Primeiro porque os ambientes que a gente frequenta nem sempre nos proporcionam uma conversa que nos faz ficar amigos. É sempre tudo muito conturbado, sempre todo mundo muito distraído com os celulares e cada um estabelecendo conversas paralelas. Você está conversando com uma pessoa, ela está ali digitando coisas no celular dela e prestando atenção em você ao mesmo tempo. Então nós somos muito superficiais, estamos vivendo de maneira muito superficiais. É natural que os nossos relacionamentos também entrem pela mesma perspectiva, né? Não é possível a gente criar vínculos fecundos com tanta superficialidade. É uma mudança de vida mesmo. Passa pelo conceito de conversão. Interessante, né? A conversão que Jesus nos propõe é justamente a gente ir cada vez mais tomando posse do nosso coração. É um movimento de profundidade, veja bem. É um movimento que faz com que a gente tenha uma busca interior que nunca vai terminar. A superficialidade tem fim, a profundidade não. Quando você opta por viver uma busca de amadurecimento, por exemplo, como essa menina aqui, por que os meus relacionamentos não dão certo? É preciso investigar-se. Não dá para ir fazendo esse rolo compressor, apenas dando a desculpa para si mesmo e para os outros. Eu tenho dificuldade de amar e ser amada. Eu tenho dificuldade de ser fiel. A pessoa nunca toca de fato o cerne das questões. Que ninguém é assim por acaso. Algum motivo ali precisa ser descoberto, ser investigado, para que a gente tenha condições de mexer nele. Aristóteles, um filósofo clássico, dizia que a vida só vale a pena ser vivida à medida em que ela é refletida. Aquele que não reflete a vida que vive, aquele que não reflete a experiência pessoal, diária, nós podemos chamar até isso de exame de consciência, né? Faz uma leitura cristã disso. O que é o exame de consciência? Aquela oportunidade que a gente tem de voltar os olhos para o nosso jeito de viver, para a vida que nós estamos escolhendo, e aí você ter coragem de ser o seu juiz, de ter coragem de fazer uma interpretação se está sendo justo ou não aquilo que você estabelece para você. Qual é o papel do juiz? A jurisdição é justamente olhar para a realidade, para as partes que compõem aquela realidade e identificar se é justa ou não aquela relação que as partes estão estabelecendo.
Eu preciso fazer isso todo dia comigo, você também. Olhar para as escolhas que você faz na sua vida, para o tratamento que você se oferece e saber se você está sendo justo. Muitas vezes nós não chegamos à resposta que essa menina aqui precisa chegar. Por que que meus relacionamentos são tão vazios? Por que que mesmo ela sendo uma pessoa boa, uma pessoa religiosa, por que que apesar de todos esses valores que ela tem, que ela enumera aqui no início, tem uma boa família, pratica uma religião de maneira saudável, é estudiosa, por que que com ela alguma coisa está dando errado? Talvez falte estabelecer esse juízo. Investigar-se com mais propriedade. E quando o assunto é relacionamento, gente, a primeira coisa que nós precisamos colocar no tribunal é o tanto que a gente se ama. Como é que você sabe que é um relacionamento doentio? Quando não existe alegria na entrega. Quando você percebe que o outro está lhe pedindo aquilo que você não poderia dar a ele, que é a sua identidade. Eu para amar você, você terá que mudar isso, aquilo, papapá, papapá, papapá. Tudo bem. Se for para mudar coisas que antes eram ruins em nós, o amor do outro nos ajuda, porque nos constrói. Vai nos mostrar aquilo que a gente tem de exagerado, aquilo que pode ser lapidado. Mas quando o amor do outro é condição, a condição para que o amor exista é que a gente abra mão de ser quem a gente é, então alguma coisa está errada. Então o outro não está me amando, o outro está me sequestrando. Você poderia estar perguntando, mas padre, como é que uma pessoa pode abrir mão de ser quem ela é? Acontece demais, minha gente, acontece toda hora. Como padre, eu tenho esse acesso ao sacrário da consciência das pessoas. Então eu encontro muita gente roubada de si mesmo. Gente que precisou abrir mão de ser quem é para ter o outro ao lado. Que isso acontece muito. De repente, eu amo uma pessoa, eu sou tão apegado àquela pessoa, que eu sou capaz de abrir mão dos meus sonhos para não perder aquela pessoa. Não podemos negligenciar o amor que a gente se oferece. Que boicote é esse? É um auto-boicote, né? A pessoa se boicota o tempo todo. Porque ela, ao invés de oferecer a ela o amor necessário, isso é, o cuidado. Porque como é que o amor próprio se expressa na vida de uma pessoa? Através do cuidado. Do cuidado que eu tenho comigo, com o meu corpo, com a minha saúde, o cuidado que eu tenho com a minha alma, com o meu espírito, aquilo que eu me ofereço diariamente, o livro que eu leio, a música que eu escuto, os lugares que eu frequento, os amigos que eu deixo ter uma autoridade sobre mim. Tudo isso é expressão do amor próprio. Quem não se ama, não passa no filtro aquilo que se oferece. O dom de ser feliz. Ser feliz no contexto de tudo aquilo que é real. Nós não temos o direito de imaginar e de pensar que a felicidade é um estado de letargia, né? Ou de uma forma de entorpecimento, né? Não, ser feliz não é estar entorpecido, esquecido da realidade, distante dos problemas. Muita gente acha que felicidade é isso, que felicidade é um breve momento onde a gente esquece os problemas. Não. Eu acredito que a felicidade é este estado de espírito que contempla dificuldades e possibilidades e a gente se ajeita no meio de tudo isso. Não é assim? Quando você descobre que pode ser feliz mesmo tendo problemas. A dificuldade da vida não pode ser um empecilho para a nossa felicidade. É possível ser feliz mesmo nos momentos da dificuldade. O que vai fazer a diferença é a administração que nós vamos fazer desses problemas, não permitindo que eles venham jogar sombra sobre a nossa felicidade. Eu acredito, minha gente, que até a felicidade é possível quando nós descobrimos que é administrando os problemas que nós vamos enfrentar, que nós vamos encontrar essa felicidade que a gente tanto espera. Felicidade pode ser traduzida também como realização.
Eu preciso ser um ser humano realizado. Você precisa ser realizado. E para a gente se realizar, é preciso chuva para florir, é preciso paz, não é? A música coloca algumas necessidades essenciais para que as coisas aconteçam. Muita coisa na nossa vida deixa de acontecer porque a gente não conseguiu descobrir o que a gente precisava. E aí não tem o empenho, não tem a atitude certa, não tem o gesto que verdadeiramente pode desencadear essa realização. Hoje mesmo, você teve a oportunidade de ser um ser humano realizado. E você teve situações diante de você em que você precisou agir. A felicidade depende da maneira como nós agimos. Aquilo que a gente escolhe que precisa, né? Que nem sempre nós escolhemos aquilo que a gente verdadeiramente precisa. A gente chega hoje, amanhã a gente vai embora. A música fala de maneira bonita deste tempo, deste intervalo em que nós chegamos e que nós saímos. Sair de cena é tão importante quanto chegar, né? Saber o tempo certo de sair, saber o tempo certo de chegar. Esse intervalo de tempo que é a vida de todos nós. Nós acreditamos na vida eterna, mas a vida eterna é um segundo momento. Nós passamos por esse intervalo de tempo onde tudo é muito frágil, temporário. E a vida eterna depende do que nós fazemos neste tempo. A vida eterna que nós construímos aqui, né? Nós começamos a construir essa vida que será eterna. E hoje nós somos convidados a pensar em tudo isso. Cada dia da nossa vida é preciso ser um dia em que a gente pense sobre tudo isso. No temporário, no eterno. Como é que nós conjugamos essas duas possibilidades? Como é que a gente vai ficando eterno nesse tempo que nos resta? Ser feliz é um convite que Deus nos faz todos os dias. Cuidado para você não perder a sua vida, cuidado para você não desperdiçar este tempo aqui sem a oportunidade de se realizar como pessoa. Por isso que a gente precisa se empenhar muito naquilo que nos realiza. Ser feliz dá trabalho. A felicidade não cai do céu. A felicidade é construída, é um dom que vem de Deus, mas é construída aqui com o nosso esforço, com o nosso empenho. É preciso a gente se dedicar à nossa vida. É preciso a gente se dedicar à nossa... Se a gente quer ter uma família bonita, se a gente quer ter uma família feliz, a gente precisa se empenhar para que essa família seja feliz. Se a gente quer ter relacionamentos felizes, nós precisamos nos dedicar a esses relacionamentos. Nós precisamos nos empenhar nesses relacionamentos. É a regra da vida. E quem desconsidera estas regras, corre o risco de se transformar numa pessoa infeliz. Eu não acredito que você queira ser infeliz. Não acredito que você tenha a infelicidade como meta. Às vezes ela acontece. A infelicidade ela vai se acumulando dentro de nós da mesma maneira como nós podemos nos acumular de felicidade. Com escolhas pequenas, com atitudes, com gestos. Nós vamos ficando infelizes à medida em que a gente vai vivendo errado. E de repente aquilo explode dentro de nós, aí tem outros nomes, depressão, angústia, ansiedade. Nós damos uma série de nomes àquilo que antes a gente só chamava de infelicidade. São muitos os motivos que entristecem as pessoas hoje. Nós sabemos, o mundo mudou, a realidade mudou, as exigências são maiores. Mas veja bem, se as exigências são maiores, maior também tem que ser o nosso empenho. E é interessante isso, para cada tempo da nossa vida, há um tipo de exigência. Pode ser que hoje você tenha vivido um momento de mais tranquilidade, pode ser que hoje não. Pode ser que hoje esteja sendo mais exigente do que foi ontem. A sabedoria é a gente ter os olhos abertos para a gente perceber quais são as exigências do dia de hoje. É igual criar filhos, né? Quando uma criança nasce, você tem um tipo de exigência. Ela é muito mais física. Tem um tipo de exigência. Ela é muito mais física. Você precisa estar atento se a criança está com fome, se a criança fez cocô, você precisa trocar a fralda. Por que ela está chorando, se está com cólica. São exigências que você precisa, são vitais, né?
Estão diretamente ligadas à vida física, eu estou dizendo. Claro que tudo isso repercute no afetivo da criança. Mas à medida em que essa criança vai ganhando mais autonomia, né, que ela vai tendo o controle dos esfíncteres, ela vai sabendo ir ao banheiro sozinha, ela sabe reclamar que ela tem fome, ela sabe reclamar que está com frio, ela sabe pedir, ela solicita, você começa a ter uma outra forma de cuidado com aquela criança. Você vai começar a prestar atenção em outras coisas que ela não sabe pedir, que ela não sabe solicitar, mas que é de extrema importância que você seja presente naquele momento, porque criança precisa ser auxiliada. Não é um ser humano que está pronto. Aliás, ninguém está pronto, né? Mas vai mudando esse nível de exigências. A criança tem necessidades, dispensa cuidados que geralmente um adulto não dispensa. Se está dispensando, tem alguma coisa errada, né? Mas é na observância desta necessidade nossa de cada dia. Quais são as demandas do dia? Assim como um empresário precisa colocar na mesa quais são as questões mais urgentes da sua empresa, porque se ele descuidar, ele vai pagar caro por isso. Na nossa vida é a mesma coisa, minha gente. O Eto escreveu um livro sobre isso. Administrar a vida é o negócio mais urgente. E é verdade. Não descuide da administração da sua vida. Aí você sabe tudo que precisa ser administrado. Seu trabalho, sua vida afetiva, seus relacionamentos, sua família, seus sonhos. Administrar sonhos é importantíssimo para que a gente se realize. Não é a concretização do sonho que nos realiza. Às vezes é o processo de feitura, a genética do sonho, né? Quando você começa a produzir dentro de você sonhos para daqui 10 anos. Então você começa a estabelecer metas. Isso faz o ser humano ficar vivo. Muitas pessoas estão deprimidas porque elas deixaram de sonhar. Muitas pessoas estão angustiadas, sem vontade de levantar da cama, sem vontade de abrir a porta do quarto, porque deixaram de nutrir sonhos. Deixaram de ter projetos. Um ser humano não pode ser feliz sem ter um projeto. Pode ser um projeto pequeno, mas tem que ter. Eu já contei aqui, mas vou relembrar. Viktor Frankl, pai de uma linha da psicologia, que nós chamamos de psicologia do sentido da vida, a logoterapia. Viktor Frankl viveu a tristeza dos campos de concentração. Então ele vivendo ali, ele percebia que as pessoas que perdiam o sentido da vida eram aquelas que já não tinham mais esperanças de que fossem sair dali, encontrar um familiar, encontrar pessoas que amavam. Elas estavam entregues ao processo da morte. Elas deixavam de alimentar sonhos. Viktor Frankl, medroso de que isso acontecesse com ele também, começou a cuidar de uma flor na janela. Então estabeleceu com aquela flor um vínculo. Se eu morrer, essa flor morre. Veja bem, um homem grande como foi Viktor Frankl, num determinado momento da vida, faz como projeto de vida cuidar de uma flor. Mas foi justamente aquela flor que fez com que ele não perdesse o sentido da vida. Ele sabia que a vida da flor estava diretamente ligada à sua experiência de sentido. Eu vi uma dessas páginas de internet de notícia, que também não sei qual o país, que um jogador ele fez um gol contra e logo depois ele teve um infarto e morreu. Esse rapaz morreu na hora. Ele ficou tão... É aquela velha história. O momento presente foi tão difícil para ele administrar que o coração não deu conta. A emoção, né, a sensação de fracasso deve ter sido tão terrível dentro dele, coitado, que ele teve um ataque fulminante do coração. Minha gente, a mesma coisa acontece conosco. É impressionante o quanto que um acontecimento desse, às vezes um fracasso que você vive na vida, um gol contra que você faz, às vezes a pessoa tem tanta dificuldade de administrar aquele gol contra, aquele momento de fracasso, que ela decide naquela hora, com um processo inconsciente, que, olha, eu vou morrer a partir disso. Eu vou morrer a partir de hoje. Eu não vou me permitir mais ser feliz, eu não vou me permitir mais ser alegre.
é muito estranho isso. A psicologia nos ensina que todo o processo de culpa na vida de uma pessoa é assim. É um processo inconsciente de condenação que ela faz, que ela vive. Então, porque um dia ela teve uma experiência traumática, uma experiência desastrosa, magoou profundamente alguém, ou ela errou profundamente, né? Ela machucou-se naquele momento em que machucava o outro, em que estragava a vida de alguém, ela internaliza aquela culpa dentro dela. Às vezes ela não está nem lembrando mais daquilo, mas a culpa está atuante dentro dela. Porque nos nossos processos inconscientes, nós continuamos pressionando o nosso cérebro com os nossos motivos, né? E às vezes a ação é consciente. Ela está agindo ali, ela está agredindo, ela está gritando. Mas o motivo que a faz gritar não é consciente. É um processo de culpa muitas vezes. Quantas vezes você encontra pessoas amargas, que elas fazem questão de demonstrarem que são amargas, que elas não gostam dos outros, que ninguém precisa gostar delas, elas não fazem esforço para darem certo nos relacionamentos, para estabelecerem vínculos profundos, bonitos. Por quê? Porque elas estão se punindo. Elas estão vivendo um processo de autopunição. Eu não mereço ser feliz. É o inconsciente dela que está dizendo para ela, você não merece ser feliz. Então ela começa a julgar contra ela mesma, justamente para viver o contexto, para dar uma resposta ao domínio da culpa. E volto a dizer, muitas vezes nós precisamos de um processo terapêutico para clarear o motivo da culpa, para a gente poder julgar fora. Você não vai julgar um lixo sem saber onde ele está. Muitas vezes o bom psicólogo, o bom terapeuta, e graças a Deus nós temos muitos, né, por esse Brasil afora, homens e mulheres comprometidos com o Evangelho, que fazem do seu instrumental científico, né, também um instrumental de mística, de ajuda espiritual, porque psicologia e mística andam de braços dados. Um psicólogo, quando ele tem acesso, né, ao processo de inconsciente de uma pessoa, quando ele começa a trabalhar com a matéria-prima daquela pessoa, ele está lidando com realidades muito sagradas, muito religiosas. Então, quando nós temos um bom terapeuta para nos ajudar a vasculhar o lixo da nossa vida, né? É como você ter num lixão, você saber que ali naquele lixão tem uma pedra de ouro. Muitas vezes o que a gente precisa fazer é isso. A psicologia nos ajuda a encontrar a pedra de ouro, porque a gente precisa tirar dali, olhá-la, retirar todos aqueles excrementos e sujeiras que estavam grudados nela, para que você possa ter condições de jogar o lixo fora, sem jogar fora também o valor. Tem aquela velha história, né? Joga a água fora, mas joga a criança junto na bacia, né? Então, o que nós muitas vezes precisamos fazer? Não permitir que a morte seja uma decisão. Às vezes a gente decide morrer. Como? Quando eu trago o vício para a minha vida. Quantas vezes eu encontro pessoas, o cigarro muitas vezes é uma fixação numa determinada realidade, né? Um processo de autopunição. Porque, gente, se você pega lá todas as substâncias cancerígenas e tóxicas que existem no cigarro, você livremente acender aquilo e jogar para dentro do seu organismo, algum motivo estragado tem que ter para você fazer isso. Quando a gente começa a trazer essas coisas estragadas para a nossa vida, isso tem que ser um sinal de que alguma coisa está errada na nossa autoestima, de que alguma coisa está errada dentro do nosso inconsciente, que muitas vezes nós estamos agindo através de motivos de autodestruição. Isso é muito estranho. Quando você percebe que um ser humano decide morrer de maneira socializada. Será que não existe uma autopunição ali? Então, às vezes, ali naquele caso que o Christian contou, o jogador infartou na hora. Mas nós nem sempre infartamos na hora. Nós vamos, porque não somos capazes de articular o que é ruim dentro de nós, a gente vai lá e começa a trazer coisas desagradáveis para a nossa vida, quase que como dizendo, olha, eu decidi que a partir de hoje eu vou morrer. Eu me lembro de uma história que eu vivi lá na minha cidade, em Formiga. Um casal que era muito unido. Era bonito de ver aquele casal. Eles não tinham filhos. E lá pelas tantas,
descobriram uma doença nele, um câncer altamente agressivo, que o matou no espaço de 20, 30 dias, gente. A mulher que até então era extremamente saudável, que acompanhou todo aquele processo de morte do marido, com extremo sofrimento, por causa da ligação que os dois tinham, eu me recordo direitinho no dia do velório dele. Ela só dizia a mesma coisa, o tempo todo: eu não quero mais viver, eu não quero mais viver. E veja bem que ela estava gozando de excelente saúde. E todo mundo ficou muito intrigado com aquela frase dela: eu não quero mais viver, eu não consigo mais encarar o mundo sem ele. E ela dizia isso o tempo todo. E aí, minha gente, 20 dias depois, aquela mulher estava morta também. Sabe por quê? Desenvolveu o mesmo câncer que ele. Não é estranho? Para mim, aquele caso, aquela história que aconteceu lá no interior de Minas Gerais, foi, para mim, uma prova concreta de que a vida passa o tempo todo pelas nossas decisões. Isso não estou falando de programação neurolinguística, eu não estou falando disso não. Estou falando que nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que a gente deseja para nós, que pode acontecer. Veja bem, não soube trabalhar aquele momento difícil, perdeu alguém que era precioso para ela, tá certo? É difícil mesmo, mas porque não soube conviver com aquela situação, ela aceitou um processo de autodestruição e acelerou aquele processo. Gente, o câncer veio nela do mesmo jeito que tinha acontecido nele. Isso é muito estranho. O mesmo câncer que matou o homem mata a mulher 20 dias depois, justamente porque parece ter decidido: não quero mais viver. Quantas vezes nós percebemos isso acontecer dentro da gente? E aí é a hora de acordar. Acorda, pelo amor de Deus. Não permita que esse processo de depressão, de angústia, de ansiedade continue dentro de você. Ao menor sinal de depressão, de angústia, de coisa ruim, faça alguma coisa por você. Acorde, tome uma decisão, mude de hábitos, mude a sua vida. Porque senão você corre o risco de começar a optar pela morte nas pequenas doses. É igual sorver, minha gente, pequenas doses de veneno. Ninguém tomaria, claro, se eu estou feliz, se eu estou realizado, para que eu vou tomar uma dose de veneno? A mesma coisa é o cigarro, a mesma coisa é a bebida, a mesma coisa é a cocaína. Se você está feliz, por que você não é capaz de fazer um esforço por deixar de ingerir essa pequena dose de destruição diária? Ah, eu estou viciado nisso. Então, mas cuidado, o seu vício tem motivos inconscientes. Comece a ter coragem de adentrar o território do seu inconsciente, da sua vida, das suas escolhas, dos seus afetos, do seu passado. Tenha coragem de investigar essa vida, porque se você não tiver coragem, você vai perder essa bonita experiência de viver. Nós não acreditamos numa segunda oportunidade, nós acreditamos na vida eterna. Então, cuidar bem do momento presente é de extrema importância para nós que acreditamos no valor da vida. E é o testemunho mais eficaz que nós podemos dar, viu? Cada vez mais eu me convenço disso. Não adianta fazer discurso bonito, não adianta ter uma história bonita para contar todos os dias. O interessante é viver bonito.